Voltamos com uma notícia de frente e agora eu volto a falar com o repórter João Fernandes, que vai trazer informações para a gente sobre mudanças feitas pelo prefeito Emanuel Pinheiro, que adiou a suspensão de atendimentos em hospitais privados de Cuiabá. Vamos aqui com o João, então, entender esse decreto, porque, João, a suspensão está mantida ainda para unidades públicas também? Me conta mais sobre esse decreto, que teve até uma confusão, não foi? Teve sim, viu, Nayara? Nesse domingo uma confusão, porque o decreto acabou não só colocando essa restrição para a rede pública, mas também colocou para a rede particular, daí houve essa confusão toda, mas para a rede pública está valendo essa suspensão nos atendimentos e também procedimentos eletivos, ou seja, aqueles que não são de emergência ou urgência. Agora, para a rede privada, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele adiou a publicação do decreto que estabelece a suspensão dos agendamentos, atendimentos ambulatoriais e dos procedimentos médicos, também todos de caráter eletivo, isso para a rede privada aqui de Cuiabá. No entanto, a ordem passa a valer a partir de hoje para a rede pública de saúde, como eu falei agora. O comunicado foi divulgado ontem e afirma ter sido feita aí uma confusão por conta da inclusão da rede privada. Diante disso, o prefeito irá se reunir hoje com a Procuradoria-Geral do município e a classe médica para poder elaborarem um documento que fique mais claro quanto aos serviços que serão suspensos na capital. Esse novo decreto, ele considera, claro, o aumento no número de mortes, casos da Covid-19 e também a ocupação de leitos de UTI, que está com 95% de ocupação. A suspensão não vale para procedimentos eletivos considerados essenciais, tá bom? A medida, ela é válida até o dia 21 de março e se houver o descumprimento, terá multa diária de R$50 mil. Agora, o que dizem sindicato e também o Conselho Regional de Medicina? A gente tem aqui as notas. O Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso ajuizou uma medida judicial para suspender a aplicação, afirmando que o decreto viola o direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana. Já o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, por sua vez, disse entender a necessidade de conter o avanço do coronavírus, mas a decisão de restringir atendimentos médicos de caráter eletivo se mostra completamente irrazoável. Portanto, serão mantidas consultas e cirurgias eletivas essenciais, como, por exemplo, oncologia, nefrologia, oftalmologia, neurologia, cardiologia e atendimento a gestantes de alto risco. Lembrando que esses procedimentos, se eles não forem feitos, podem trazer complicações para esses pacientes e, inclusive, levar até a morte. Portanto, hoje terá essa reunião, então, envolvendo o prefeito, também a Procuradoria-Geral aqui do município e a classe médica, para decidir essa confusão toda envolvendo a rede privada, viu, Nayara? Certo, obrigada, João, pelas suas informações. Olha, deixa eu trazer aqui algumas participações, até mesmo para a gente trazer uns esclarecimentos. O pessoal está aqui mandando, bom dia, professor, deve ser para Haroldo, né? Acho que os senhores esqueceram de comentar também sobre o senhor Mauro Mendes, enviou a matéria. Essa matéria aqui é do dia 3 de março. Que o Haroldo disse que comentou aqui, né? Que, sim, na verdade foi acho que foi uma reunião na casa de alguém, não sei. Foi uma reunião na casa de alguém. Inclusive, nesse meu comentário, salvo engano, à época, eu me lembro muito bem que eu falei isso com relação a uma postura do Mauro Mendes no aeroporto, que também estava sem máscara. Vocês se lembram disso? Que ele estava sem máscara no aeroporto, aquela coisa toda, né? Mas enfim. Não, dois pesos, duas medidas. Deixa eu explicar uma outra coisa, situação. Porque senão a gente fica aqui parecendo que é o paladino da verdade. Não é isso. Existe um falibilismo humano nas coisas, né? Da mesma forma como que o prefeito erra, o Mauro Mendes erra, o professor Haroldo Arruda erra, o Paulo erra, a Nayara erra. Nós erramos por natureza, né? A persistência no erro que é o problema. É isso que o Paulo destacou lá, tá entendendo? Quer dizer, é óbvio que você pode encontrar com o professor Haroldo na rua, entendeu? Muitas vezes sem máscara, sem querer, ele tá sem máscara, tá com a máscara no bolso, mas tá entendendo? Eu tenho certeza que e coloca não a máscara. Estaria, mas eu me policio uma distribuidora. Não, de jeito nenhum. Não, isso não. Vai além. Isso vai além. Que a gente falou. Eu me policio 24 horas utilizando a máscara, mantendo o distanciamento social o tempo todo. E para que o pessoal que pergunta aqui, gente, aqui tem o distanciamento social, aqui tem 1,5 metro de distância entre nós. Porque na TV às vezes você não tem a noção da distância que a gente está e também
sugestão, deles. inclusive, de ficar longe, né? Assim, até para dar o bom exemplo, né? Então a gente toma as medidas. Existem as regras que nos fazem cumprir. Nós tomamos as medidas necessárias de biossegurança, né, mas somos falíveis por natureza, deixar bem claro. Deixa eu só trazer mais participações para a gente chamar a matéria. Essa nota do prefeito não convenceu. Em dias normais, pela Constituição, somos livres para ir e vir, mas pela pandemia pegou mal para ele, ainda mais ele falar, inaugurei uma pequena obra. Isso quer dizer que as pessoas podem comemorar aniversário com várias pessoas? Não pegou bem, é a DEA participando aqui com a gente. Foi o prefeito pode ficar sem lançamento máscara. de uma obra aquilo Ele lá? falou que foi lançamento, não, acho que foi inauguração. Se foi lançamento, justifica muito menos ainda, né? Agora foi... Bom, enfim, se a obra também, seria algo para ser, que poderia ser adiado ou feito de forma remota, é um caso a se pensar. Agora, eu vou nessa linha aí do Haroldo aí, eu acho que a gente, todos somos... Foi inauguração, todos, Paulo. foi, né? Somos falíveis. O prefeito, por exemplo, sempre, a maioria das vezes, está com máscara nas suas coletivas e tudo mais. Sim, Mauro Mendes, governador, mesma coisa. Uma hora o cara se distrai, o cara não, outro dia, minha esposa Sabrina falou assim, tem que ir lá no mercado comprar não sei o quê. Peguei a bicicleta e saí, botei a mochila e foi a bicicleta. Cheguei o Big lá, quando eu falei, que eu cheguei, né, parei a bicicleta que eu desci, aí que eu lembrei da máscara, rapaz, entendeu? Então tem um checklist, voltei, sai de tudo casa, faz a mesma coisa, sai de casa, checa se está tudo certo, se tem máscara, porque, primeiro, você precisa se cuidar de você e das pessoas que te cercam. E segundo, tem o decreto, né, que você é obrigado a usar máscara. Tem mais gente participando. Bom dia, bancada. Emanuel Pinheiro errou feio, mas pelo menos pediu desculpas. No entanto, Jair Bolsonaro gera aglomeração, não usa máscara e seu filho manda enfiar a máscara naquele lugar, é o pior, é contra a vacina. No entanto, passa um pano para o mito, diz o Alexandrino do CPA 4. Falando... um erro não justifica o outro, né? Tá. Certo? Só deixar bem claro. Os dois Não, estão ele errados. está falando que o Emanuel Pinheiro pediu desculpa, pelo menos, entendeu? Sim. E aí ele disse que o presidente nunca pediu desculpa. Verdade. Deixa eu falar aqui, inclusive, da manifestação que teve, o pessoal está me cobrando aqui, em algumas cidades, Cuiabá também teve aí uma carreata de protestos. Está aqui no GD, no portal Gazeta Digital. Centenas de cuiabanos tomaram a avenida do CPA para protestar a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra membros do Supremo Tribunal Federal. O manifesto começou ontem à tarde, aliás, teve início ontem à tarde, no domingo. Vídeos mostram que, a bordo de carros e motocicletas, os manifestantes buzinavam, gritavam, chamavam a atenção da população para o protesto. No Facebook, uma página dedicada ao presidente com publicações mostra um comunicado no qual a Aliança pelo Brasil teria conclamado a população para o protesto. Na mensagem, o partido aponta que o presidente só está esperando o povo na rua em massa para chutar esses quadrilheiros do STF e devolver a independência à instituição. É agora ou nunca, diz trechos desse chamamento. Aí tem aqui um vídeo do GD do portal Gazeta Digital, com a carreata, o carro de som, né, as pessoas em cima. No Brasil todo? Não, isso aqui é em Cuiabá, não, tá? Não, a carreata não, aconteceu. No Brasil todo, né? Em alguns lugares. Fortaleza, por exemplo, como tem decreto de toque de recolher, o pessoal foi preso, né, porque não podia estar na rua. Mas aí a carreata que a gente mostra aí na sua tela é em Cuiabá, tá, gente? Avenida do CPA aí, os motociclistas e os carros atrás dos motociclistas. Aí eu lhe pergunto, né, e você viu a grande imprensa dando destaque a essa carreata no Brasil todo, mostrando a quantidade de pessoas que estão, de certa forma, alinhados com o pensamento do presidente da República com relação ao Supremo Tribunal Federal, que age politicamente no Brasil todo, né? Olha, teve matéria. Em todas as TVs teve? Não. Não, nas duas principais, que é a nossa e a outra teve. Então tá bom. Nas três principais, Mas você falou a grande mídia, Não, a grande mídia é o seguinte. Mas a grande não, tá certo, mas tudo bem. Mas tá teve, bom. Só mostrando várias cidades. Só que tem determinada emissora, entendeu? Que quando tem um evento como esse que aconteceu ontem, né? Ele deu destaque de 30 segundos. 30 segundos. Aí quando criam uma situação para denegrir, de certa forma, né? Para inflamar, para ir contra ações do governo federal, né? 40 minutos de jornal destruindo o governo federal. 40 minutos, tá entendendo? Por conta de uma latinha de leite condensado
por conta não sei do quê. Porque o presidente Jair Bolsonaro ficou sem máscara não sei onde. 40 minutos, não tem o que falar, Paulo, entendeu? 40 minutos em cima. Aí uma carreata dessa que mexeu com o Brasil inteiro, parou o Brasil, no Brasil todo, tá entendendo? Tá? Porque isso é intolerância ao Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição altamente política hoje, e ninguém tolera mais o Supremo Tribunal Federal, por uma série de assínteses que o Supremo vem trazendo para a sociedade, completamente desalinhado com o bom senso, diga-se passagem a questão da condenação em segunda instância, que a população toda, no Brasil toda, queria que a condenação em segunda instância ocorresse, e eles foram contra, tá entendendo? Né? E eu quero só dizer uma coisa muito importante. Podia ser carreata para mais UTI e vacinação. Sim, também, né, Haroldo? Também. É um momento, eu acho que a gente tem que começar a pensar no atual momento que a gente está vivendo, a saúde. Né, o próximo passo, né, você fala assim, professor, o senhor está exagerando. Não é. Infelizmente é assim, tá? Ódio, intolerância, violência. É essa linha. Ódio, intolerância, violência. A população não aguenta mais. O povo está com ódio das instituições, né, que deveriam, de certa forma, dar exemplo e não dão, estão agindo politicamente, tá? Existe uma intolerância muito grande, né? E a partir daí, violência, não tem outro caminho, né? Aí você vai falar assim, poxa, mas será que vai ter invasão de Congresso? Pode ser que tenha, intervenção, invasão de Congresso, invasão do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que não ocorra, porque eu sou radicalmente contra qualquer tipo de intolerância, qualquer tipo de violência, né? Mas do jeito que está indo e pela demonstração da população ontem, em meio a uma pandemia como essa, carreata, vou te falar, realmente mostra que a população está completamente insatisfeita com os nossos governantes. Essa manifestação ocorrida em todo o país no dia de ontem... Nesse caso não o governante, só desculpa, nesse caso o STF, ali está claro, a manifestação era pró-Bolsonaro contra o STF. Então pró-Bolsonaro... Não tem nada a ver com governantes e prefeitos nesse caso. Vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. Olha, ontem aconteceu em todo o país, como disse o Haroldo, uma manifestação que partiu de onde emana o poder. Poder, de acordo com essa moça aqui, a nossa Constituição Federal, emana do povo, está lá escrito em seu artigo 1º, parágrafo 1º da CF, Constituição Federal. E ali foi exatamente nesse viés aí, uma manifestação de descontentamento, principalmente eram vários pontos, principalmente contra as decisões, os arroubos que tem provocado o Supremo Tribunal Federal. A Nayara acabou de falar aqui, mas podia ser uma manifestação em favor da saúde, das vacinas. Diretamente não foi, mas indiretamente acaba sendo. Eu vou explicar por quê. Foi o senhor Supremo Tribunal Federal que colocou o governo central do país como coadjuvante no processo de condução da condução da pandemia. Da vacina deixa eu só não, concluir. É do Ministério da Saúde, sempre foi essa responsabilidade. Deixa eu só concluir aqui o meu raciocínio e respeito, inclusive, o contraditório. Foi o Supremo Tribunal Federal que fez essa limitação. Dali nasceria toda uma organização do governo central, que é questionável por alguns, né? O governo central não deveria fazer isso, mas os estados deviam fazer, os municípios também. Eu penso que quem está no comando do Ministério da Saúde deve ter a primeira palavra, o pontapé inicial, sobre as decisões sobre a saúde, no caso da pandemia, e principalmente também aqui no caso das vacinas. Porque assim, se ele coordena pelo menos, se ele pode coordenar, ele sabe do que está fazendo, ele tem mais controle sobre o raio de ação das políticas públicas. Está enfrentando desgaste, está trocando o ministro mais uma vez, é o quarto, e infelizmente não existe uma luz no fim do túnel, uma resolução. Mas existe esse problema no mundo inteiro, ninguém está aí. Acabou de falar aqui a Haroldo Arruda, que na Europa o bicho está pegando. Quer dizer, ninguém tem uma varinha mágica para chegar ali e falar, é assim. Houve os erros, tem havido os erros. Agora, o que estava sendo questionado ontem, colocado nesses milhares, ontem foi uma resposta graúda aos que são anti-Bolsonaro. Por exemplo, o povo estava lá, estava na rua e dizendo ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, esses arroubos, a interferência que há, não só sobre o executivo, mas o legislativo também, não é?
vez ou outra está lá mexendo também, intervindo, e principalmente lá no governo federal, no executivo, nas ações do executivo. Daí o descontentamento agora acabou de ter uma situação de um político preso, tem jornalista preso, tem intervenção lá, o cara o presidente quer nomear que é prerrogativa dele, o seu diretor da Polícia Federal não pode. Tem uma coisa que me deixa assustado, é o seguinte, vem um Lewandowski da vida, não é? Que estipula, que aliás o Lewandowski, se o Pazuello sair agora, o Pazuello vai estar frito, porque o Lewandowski tem aí uma ação muito séria sobre o ministro da Saúde. Mas vem um Lewandowski e fala assim, eu dou 72 horas para o senhor fazer isso, ou para o senhor fazer aquilo. Uai, mas está no meio de uma pandemia, não cabe, Paulo. Mas não cabe. Paulo, a gente acabou de criticar o prefeito da capital, mas sabe por que acontece tudo mas não isso? cabe ao Por Supremo Tribunal. uma incitação do próprio presidente. Mas não você cabe. nunca falou isso. Não cabe ao Supremo. Você criticou o Emanuel aqui porque ele estava em frente a uma distribuidora, mesmo. mas você nunca criticou o presidente porque diversas vezes ele falou, eu não vou tomar vacina, o pessoal vai virar jacaré, eu não uso a máscara, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você tem que convir que ele errou sim no posicionamento. Isso não quer dizer que a pessoa é anti-Bolsonaro ou é petista, mas ninguém pode concordar com tudo, principalmente com esse tipo de atitude. Mas tudo bem. Agora, foi uma atitude errônea por parte dele. Olha isso você não o que eu pode estou querendo negar. explicar para você, caríssima Nayara, é o seguinte. A manifestação de ontem foi em cima, principalmente do Supremo Tribunal Federal, por esses arroubos que há. Eu concordo com o posicionamento com o que falou aqui o professor, que é justamente isso, que tem havido, é uma instituição que deveria ser jurídica, mas virou política. Ela age sob impulsos políticos, porque elegeram ali um elemento para ser o inimigo número 1 da nação. E aí, ontem ficou claro esse apoiamento, que não é bem assim. Aliás, é bem pelo contrário. E as coisas estão caminhando nesse sentido. E essa manifestação de ontem deixou claro isso, que ele não está sozinho. O Haroldo falou do artigo 142, eu não sei se você citou o artigo propriamente, mas essa coisa de invadir, o Supremo sou contra também. Intervenção. Agora, o artigo 142, ele está aqui, ó. Ele não é invenção de ninguém, ele está aqui. Ele está aqui, mas dentro de uma forma, e não de invadir, quebrar e tirar a força. E as Forças Armadas... Qual que é a outra forma? As Forças Armadas, por exemplo... golpe? Não estou falando de golpe. Eu estou falando que as Forças Armadas, por exemplo, ela é o poder, ela tem o poder de fazer a arrumação, palavra minha, arrumação, que é o poder garantidor, não é? Que ele faz é tomar esse poder. Não é. Corrigir. Aqui nessa mesa tem duas pessoas, ou tem uma pessoa que está agindo de forma errada, de acordo com a Constituição. O que vamos fazer? Cabe às Forças Armadas, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou lendo, ela vai lá e faz a correção. Agora, eu sou contra esse golpe, essa questão de invadir, essa questão de ir lá, fechar. Não se fecha o Congresso, se corrige o que está errado lá. O que está errado é essa invasão de prerrogativas que o Supremo tem feito lá no Legislativo e principalmente no Executivo. Tem que ir para o seu destaque, mas a hora era de mudança de postura total. A hora era de adiantar as vacinas, a hora era de conversar com a população sem incitar. Tá, tudo bem, a gente já falou aqui diversas vezes que o lockdown não pode não ser a solução. Tudo bem, mas também incitar o não uso de medidas de biossegurança, né? Ou então não ter acelerado também não é a solução, né, gente? A gente tem que ter os políticos como exemplo. A gente acabou de falar de um político. E eu só queria frisar um negócio também. A lei vale para todos, que você não é? falou aí, é verdade. Você falou aí, eu concordo. Eu, por exemplo, não concordo que o Jair Bolsonaro deixe de usar máscara, mesmo já tendo tido Covid. Eu não concordo que ele fique sem máscara. Minha opinião é essa, eu acho que ele devia usar. Não porque vai se contrair, vai se contaminar. É porque ele tem que dar o exemplo também. Então, aí ontem, por exemplo, ele foi à missa, ele foi lá em Brasília, foi a um mosteiro lá. E aí, o que ele fez? Aí a grande imprensa, né? Está ávida por falar, por detona que é uma beleza. Ele foi sem máscara. Aí foi desmentida, passou vergonha, porque estão lá as fotos dele com máscara. Depois que ele saiu da igreja, na rua, aí se tirou máscara para tirar foto com as pessoas, que eu
que eu não concordo, eu acho errado isso. Deixa eu ir para o seu destaque já, porque o pessoal aqui está mandando muita mensagem no sentido seguinte, que isso foi desmentido a troca de ministro, mas o Paulo não falou que foi ou não foi. O Paulo falou que o próprio ministro quer sair, não é, Paulo? Por favor, seu destaque. Alegando problema de saúde. Eu, em momento algum, disse que ele saiu, não é? O presidente Bolsonaro, inclusive, tentou demovê-lo. Tanto é verdade que ontem à tarde, ele almoçou ontem com um grupo de servidores lá, de uma questão da área de segurança, e depois do almoço, ele se reuniu com uma médica cardiologista lá de Anápolis, Goiás. Ela é uma figura que tem o endosso do Centro Democrático, chamado Centrão, muito ligada inclusive ao governador do estado de Goiás, o senhor Ronaldo Caiado. Ludmira Abrão, coisa assim. Eu sou o último. Naia, né? Naia, mas Abrão Naia, tá? Então, ela muito professora, inclusive, de cardiologia lá na USP, e almoçou ontem, depois do almoço, ela esteve reunida com o presidente Bolsonaro. Essa médica é uma das opções que estão sendo colocadas aí como um possível substituto do Eduardo Pazuello. Tem também outros dois, o deputado Dr. Luizinho, lá do Rio de Janeiro, que é do Partido Progressista. Tem mais um outro do Progressista também. O Centrão está ávido, está com a sede, com a fome pelo poder e o olho desse tamanho no Ministério da Saúde. E quer porque quer. E uma das vias seria essa doutora Ludmila. Existe também o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu não tenho o nome dele aqui, porque eu anotei, mas eu não vou conseguir achar. Entretanto, é uma outra opção também que vem sendo colocada aí para que o presidente possa... É colocada assim, são especulações, conversas de bastidores, né? E aí o Bolsonaro teve reunião. Agora, tem um detalhe muito importante. Ela defende uma série de coisas que o Bolsonaro defende, mas tem umas divergências que, se ela for a escolhida, que então logo adiante devem acontecer. Por exemplo, o Bolsonaro, por exemplo, defende o tratamento precoce, não é? Ela não concorda, ela inclusive chamou de ignorantes, a palavra não foi essa, mas falta conhecimento aos médicos que defendem ou prescrevem o tratamento precoce. Paulo, ontem mesmo chegou um áudio, só para complementar o seu destaque, chegou um áudio logo depois da reunião em que ela já estava, de certa forma, carimbada como a próxima ministra da Saúde, né? Chegou um áudio até a cúpula do governo federal, dela, chamando o presidente da República de psicopata, né? E aí já foi descartada. Então, assim, você veja bem, se você vai... Eu não vou ficar por antecedência, né? Pode ser que nem seja ela, na verdade, quem vai substituir, né? Agora, ela tem o endosso do Centrão, o Centrão não abre mão que haja a troca. Uma coisa é certa, o Pazuello não fica no comando do Ministério da Saúde. Ele, inclusive, no ano que passou, no segundo semestre, teve uma divergência com o próprio Bolsonaro. Lembra do protocolo da vacina AstraZeneca? Não, Coronavac. Que ele assinou o protocolo de intenções de compra. No dia seguinte, o Bolsonaro cancelou, falou, não vamos comprar naquela época. Então, já vinha aquela questão. E aí, agora, os próprios governadores, tem um grupo de governadores aí fazendo essa pressão, porque os governadores estão descontentes, porque a vacina é escassa, ela não está chegando nos estados. E aí, a pressão aumenta, o descontentamento também. Agora, parece que ontem entregou o boné aí o Pazuello, o Bolsonaro disse que não, mas já o próprio Planalto já admite aí alegações da questão de saúde, não é? Eu não sei se isso procede, acho que não procede. Na minha avaliação, foi simplesmente pressão política, o que não devia acontecer. Já vou encerrar, Nayara.
não devia acontecer. O Centrão, olha, mais o Partido Progressista. O Partido Progressista, na minha avaliação, depois do PT, é o mais tem cheiro de fisiologismo, assim, sabe? Danoso, né? É mais ambicioso e que mais tem envolvimento com falcatruas, vide mensalão, vide petrolão, etc. E tal. Então, Verônica. Bolsonaro tem que bater na questão da parte técnica. Escolhe alguém técnico para ficar lá. É Ludmila Ajar, tá? Ajar. O nome dela, É, a Ajar. cotada. Vamos para o intervalo, na volta tem mais a notícia de frente.